O reino dos céus está aqui na terra. Diz que o amor de Deus lança fora todo o medo. E Deus, Ele é amor. E aquele que vive no amor vive unido com Deus. E Deus vive unido com Ele. 2022 vai ser o melhor ano da tua vida. A Bíblia diz ainda pra gente: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Boa noite, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Que a graça de Deus esteja na tua casa, na tua vida. Vamos para mais um culto aqui de adoração do Senhor, ao Senhor, aprender mais sobre Ele, ouvir a voz dEle, crescer na fé, que o Espírito Santo de Deus se manifeste de forma poderosa na tua vida e que 2022 seja o melhor ano da tua vida. Amém? Hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente gosto bastante, que é responder a duas perguntas, né? Você anda com Deus? Você anda com Deus? Ou Deus anda com você? Você anda com Deus? Ou Deus anda com você? Parece que as duas opções são bonitas, mas uma opção é boa e a outra não é. Então, dependendo do que você responder, pode ser que você esteja numa boa situação espiritual, ou pode ser que você não esteja numa boa situação espiritual. Então, você anda com Deus? Ou Deus anda com você? Vou dar um tempinho aí, só para alguns segundos, só para você pensar sobre isso e que você diga aí para você mesmo qual é a tua resposta. Que resposta você daria hoje a essas perguntas? Você anda com Deus ou Deus anda com você? O que você acha que seria o mais correto? Você anda com Deus ou Deus anda com você? Você anda com Deus ou Deus anda com você? Qual seria a pergunta qual seria a resposta que mais se encaixa aí para você? De que você anda com o Senhor? Ou de que o Senhor anda com você? Parece que não há diferença nisso, mas você vai perceber que há uma diferença sim. Então existe uma diferença muito grande entre você andar com Deus e Deus andar com você. Bom, a Bíblia vai nos ensinar desde o início dela, lá em Gênesis, ela já vai nos dar a resposta a essa pergunta. Entenda o seguinte, que a Bíblia ela nos dá sinais de como nós devemos nos comportar, de como devemos agir, do que devemos fazer em algumas circunstâncias, de como deve ser o nosso procedimento. Então a Bíblia ela sempre nos orienta da melhor forma para que a gente esteja sempre na presença de Deus. Amém? Então, já respondendo para você qual é o mais assertivo, e eu vou fundamentá-lo aqui, o mais assertivo é que você ande com Deus, não que Deus ande com você. Ah, pastor, mas qual a diferença? É que, imagina que o teu pai ele vai sair de casa, teu pai vai sair de casa para fazer alguma coisa. Se você ficar em casa, você vai participar de tudo aquilo que o seu pai fizer na rua? Não. E para você participar daquilo que o seu pai vai fazer fora de casa, você vai precisar estar com ele. Aí vamos supor que teu pai deixou uma câmera de monitoramento e ele sabe tudo o que está acontecendo com você. Então se você precisar de ajuda, ele vai voltar e ele vai te ajudar, ele vai te proteger, ele vai cuidar de você. Mas para você viver o que o teu pai está vivendo, você vai precisar estar do lado de fora junto com ele. A Bíblia diz lá em Gênesis 5:24, diz assim: Enoque sempre, nenhuma das versões, tá? Enoque sempre andou com Deus e um dia desapareceu, porque Deus o levou. Então, lá no início da Bíblia, no capítulo 5, já diz sobre um homem chamado Enoque, de que ele andou com Deus. A Bíblia não diz que Deus andou com ele.
E ele andou com Deus de tal forma que Deus gostou dele de tal forma que Deus tomou Enoque para si. Então Enoque, ele é uma das pessoas na Bíblia que ele não conheceu, a exemplo também de Elias, ele não conheceu a morte. Ele não morreu aqui na terra, ele não foi enterrado. Enoque, ele estava caminhando com Deus e Deus resolveu arrebatar Enoque, levar Enoque para já viver com ele no céu, ou no reino de Deus. Então a Bíblia diz que Enoque sempre andou com Deus. Em outra versão vai dizer, e Enoque andava com Deus. Em outra versão vai dizer, andou Enoque com Deus. E já não era mais. Que ele está dizendo assim que, em todas as versões que você olhar, elas vão dar o mesmo entendimento, de que não era Deus que andava com Enoque, Enoque andava com Deus. Quando Deus anda com a gente, nós vamos fazendo o nosso caminho e Deus está onde a gente está, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, aonde nós vamos, Deus está presente. Agora, há uma diferença, porque quando Deus está com você, é porque você está fazendo o que é da tua vontade e indo aonde você quer. Quando nós andamos com Deus, nós deixamos de fazer a nossa vontade e andamos aonde Deus está. Quando você anda onde Deus está, você vê o que Deus está vendo. Você sente muitas vezes o que Deus está sentindo. Você está no lugar exato que Deus quer que você esteja, e não no lugar do seu coração. Então, Deus anda comigo? Anda, mas eu preciso ter uma consciência clara para saber se eu ando com Ele. Se eu ando com Ele. Então a Bíblia diz para nós, em Gênesis 5:24, de que Enoque, ele sempre andou com Deus, ou Enoque andava com Deus. Em Gênesis 6:9 diz assim, são estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Aí o que vai dizer aqui no final do capítulo 6, verso 9 de Gênesis, Noé andava com Deus. De novo, não é Deus andava com Noé. A Bíblia diz, Noé andava com Deus. Isso muda tudo. Você descobrir isso, você entender isso, você receber essa revelação de Deus, muda tudo na tua vida. Porque talvez hoje você nunca perguntou nada a Deus, mas a partir do dia de hoje, quando você ouve essa palavra, você vai começar a orar e perguntar a Deus, Deus, eu estou andando contigo ou o Senhor está andando comigo? E aí você vai poder dizer, Senhor, se eu estou fazendo o meu próprio caminho e o Senhor tem andado comigo, eu quero abrir mão do meu próprio caminho e eu quero andar nos caminhos do Senhor. E Jesus vai dizer, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai além de mim. Ou seja, se você estiver no seu próprio caminho, apesar de Deus estar com você, você não tem salvação. Você não tem garantia de que estará no reino dos céus. Você não tem garantia nem de que está no reino dos céus. Mas se você decide falar, não Deus, eu quero andar com o Senhor. E aí você clama para que Ele te receba, e Ele sempre nos recebe quando vê um coração contrito, quando vê um coração arrependido. Então eu falo, Senhor, eu quero andar com o Senhor. Então você vai dizer para Ele, eu quero ir aonde o Senhor está, eu quero fazer o que o Senhor está fazendo, eu quero caminhar aonde o Senhor está caminhando, eu quero estar contigo. Eu quero estar, eu não quero que o Senhor esteja comigo, porque o Senhor estando comigo, eu estarei nos meus caminhos. Eu quero estar com o Senhor, porque eu quero andar nos caminhos do Senhor. Eu quero andar nos caminhos do Senhor. Eu quero andar nos caminhos do Senhor. Então isso pode mudar de forma radical. Você pode, por exemplo, abrir mão de um emprego. Você pode sair de uma empresa que você está trabalhando. Você pode parar de fazer um curso na faculdade. Você pode interromper um curso que você está e começar um outro curso.
Você pode já ter cursado faculdade, mas de repente você decide, porque quando você orou que quer andar com Deus, vem no teu coração o desejo de que você precisa fazer outra faculdade e começar uma nova faculdade, apesar de já ter uma ou duas faculdades ou três, você decide fazer outra faculdade. Por quê? Antes você estava fazendo tudo o que você queria fazer, agora você quer fazer a vontade de Deus. Amém? Amém? Em Gênesis 17:1 diz assim, ó: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Deus não está falando assim: eu vou andar na tua presença, Abraão, e onde você estiver, eu estarei, Abraão. E aí ele não está falando assim: Abraão, eu vou andar contigo, Abraão, eu vou andar nos teus caminhos. Não, o Senhor, quando chamou Abraão, Abraão falou, quando o Senhor chamou Abraão, Deus falou para Abraão: Abraão, ande na minha presença. Eu não vou andar na tua presença, Abraão, você vai andar na minha presença. Amém? Amém? Às vezes, nós vamos ter que abrir mão para andar na presença de Deus. Nós vamos ter que abrir mão, às vezes, do ministério que nós estamos. Nós vamos ter que abrir mão, às vezes, do bairro em que moramos. Nós vamos ter que abrir mão da cidade em que habitamos. Eu não sei. Mas se você até hoje não andava nos caminhos do Senhor e você até hoje não recebeu estas direções, você precisa decidir, falar: Deus, eu quero andar nos teus caminhos e eu quero que o Senhor me dê a tua direção. Eu quero que o Senhor me mostre aonde o Senhor está. Eu quero que o Senhor me mostre o que o Senhor está fazendo agora. Lembra Jesus? Eu trabalho até agora porque o meu pai trabalha. O que eu vejo meu pai fazer, eu também faço. Ou seja, ele sabia exatamente onde o pai estava. Ele andava nos caminhos do pai e não nos próprios caminhos dele. Jesus, ele abriu mão de toda a glória que tinha. Ele podia andar por onde ele quisesse, mas ele não andava por onde ele quisesse. Ele andava por onde Deus, o pai dele, estava andando. Então Jesus, homem aqui na terra, ele fazia a vontade do pai. Ele falava que a glória dele era fazer a vontade do Pai. Então ele dizia para nós que não adianta eu fazer nada de bonito aqui na terra, não adianta eu fazer nada de grandioso se não for dentro do caminho que Deus tem para mim. Eu posso chegar no final da minha vida e ajudar centenas de pessoas, enriquecer centenas de pessoas, e Deus falar assim: mas não foi isso que eu pedi para você fazer, você não andou no caminho que eu tinha para você. Entende isso? Que não é uma questão de que, graças a Deus, eu creio em Jesus, então estou salvo, agora eu conduzo a minha vida. Não. Uma vez que você creu em Jesus, agora você vai precisar andar nos caminhos que Ele anda. E é isso, e Ele muda tudo. Ele muda o nosso jeito de falar. Quando eu ando nos caminhos dEle, a minha forma de falar muda. Os meus desejos internos, eles começam a se enfraquecer, até chegar ao ponto de morrer, mas eles se enfraquecem, porque no caminho de Deus já não tem as coisas que chamam muita atenção dos meus olhos e da minha carne. Entende isso? É uma diferença gigantesca você entender se Deus anda nos teus caminhos ou se você anda nos caminhos de Deus, e é você que deve andar nos caminhos de Deus. Amém? Então, falei aqui de Enoque, falei de Noé, falei de Abraão, olhando só o primeiro livro da Bíblia. Todos eles dão a indicação de que não é Deus que andava com eles, mas eles que andavam com Deus. Então, talvez isso quebre um grande paradigma na sua mente, de que ainda que eu tenha os meus caminhos, ainda que eu faça os meus planos, a palavra final e definitiva tem que vir do Senhor. É Ele que vai dizer o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Então, qual é o passo então que aconteceu? Porque nós ficamos, depois ali da época de Caim e Abel, na verdade depois da época que Adão e Eva pecaram e saíram da presença de Deus, e Deus colocou eles para fora do jardim do Éden, a partir daquele momento já não tinha mais uma comunicação constante dos homens com Deus. Até que nasceu o filho de Davi, que veio aí, teoricamente, a Bíblia fala isso,
que ele veio ali, né, no lugar de Abel, que Caim havia matado. Então, quando Sete nasceu, a Bíblia diz então que pouco tempo depois Sete ele teve um filho, né? Então a Bíblia diz assim, que é o filho chamado Enos. Depois do nascimento de Enos, começaram a invocar o nome do Senhor. Então ficou um bom tempo em que você não escuta, você não vê a Bíblia dando detalhes de nenhum tipo de manifestação de Deus, como se Deus tivesse se afastado do ser humano. Deus não agia, Deus não falava, Deus não interferia em nada. E aí a Bíblia diz que a partir do nascimento de Enos, que é filho de Sete, do filho que Adão teve com Eva, a partir desse dia começou a se invocar o nome do Senhor. Veja, olha que interessante, você pode querer andar nos teus caminhos e Deus não falar nada para você. Se você lê a palavra, você sabe se o caminho que você está andando hoje, se ele é um caminho correto ou não. E se Jesus já veio à Terra, isso já é o sinal de que Deus tem uma direção para você. Agora, você decide em que caminho vai andar. Deus nunca vai te obrigar a andar no caminho dele. Agora, a diferença que eu falei para você, ainda que além de não ter salvação, se você fizer o teu próprio caminho, Deus ele não vai interferir. Não vai interferir. Há casos raros que Deus interfere, mas no comum ele não interfere. Porque ele não quer que ninguém seja obrigado a andar com ele. Deus não vai te obrigar a andar com ele. Mas o fato é que se você quer andar com Deus, a primeira coisa que você deve fazer na tua vida, que talvez faça muito tempo, ou talvez você nunca ouviu Deus falar com você. Então, a Bíblia nos dá a indicação de que se você quer andar com Deus, a primeira coisa que você deve fazer é começar a invocar o nome dele, a clamar por Jesus, a pedir pela presença dele na tua vida, a pedir que ele perdoe os teus pecados, a pedir que ele tenha misericórdia de você e que ele permita que você ande com ele. Então a Bíblia diz aqui que depois de um evento, do nascimento de Enos, começaram a invocar o nome do Senhor. E é interessante que você vai ver as pessoas andando com Deus exatamente depois que começaram a invocar o nome do Senhor. Então, como você quer andar com Deus se você não pede a Ele nada? Se você não clama por Ele, se você não pede socorro a Ele, se você não pede ajuda a Ele, como que você quer que Deus faça essa obra na tua vida, mas se você mesmo não quer fazer isso? Se você mesmo não quer fazer isso? Entende? Quando começaram a andar com Deus, isso só aconteceu depois que eles invocaram. Então não é Deus que invoca o nosso nome, é nós que invocamos o nome dele. É nós que... Existem casos que aconteceu ao contrário, sim. De qualquer forma, a pessoa, depois de ouvir Deus chamando pelo nome dela, essa pessoa também teve que tomar a decisão de querer andar com ele. Porque Deus chama, assim como ele chamou Abraão, mas falou: Abraão, eu quero que agora você ande nos meus caminhos. O que isso significa? Que Abraão ele tinha 99 anos. Então, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Então Deus falou para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus ainda se apresentou para Abraão. Talvez você já até conheça, saiba quem é Deus, mas aí Deus fala para você: então, se você quer a mim, então ande no meu caminho. Ande naquilo que eu quero que você ande. Então somos nós que invocamos o nome de Deus. E não é Deus que nos obriga a andar com Ele. É nós que decidimos andar com Deus. Enquanto Deus não é chamado, dificilmente Ele aparece. Enquanto as pessoas não começam a invocar o nome dEle, a clamar o nome de Jesus, dificilmente Ele se revela às pessoas, a não ser por casos raros. Mas eu estou falando aqui naquilo que é comum. Deus espera que você abra a porta. Ele nunca vai invadir uma porta para entrar onde você não quer que Ele entre. Né? Como diz
A palavra assim, e Deus estava falando ali com uma igreja: eis que estou à porta e bato, e se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você, e você comigo. Então, está lá em Apocalipse 3:20, ou seja, Deus ele se apresenta para nós, mas é nós que precisamos tomar uma decisão séria na nossa vida, se nós andamos com Ele ou não. E eu estou bastante incomodado aqui com um assunto na cabeça que eu não quero falar, mas ele fica constante aqui. É como num casamento. No casamento, você não se casa com aquela pessoa porque não tinha alguém melhor. Você não se casa com aquela pessoa porque ela era a última opção. Você não se casa com aquela pessoa porque você acha que não consegue algo melhor. Não, a gente se casa com alguém por causa de um propósito, porque a gente entende que vai andar no mesmo caminho juntos. Vai andar no mesmo caminho juntos. Por isso que até para casar a gente precisa pedir para Deus, falar, ainda que a gente tenha o desejo, decida que é essa pessoa que eu quero, ainda assim é saudável a gente pedir para que Deus confirme isso no nosso coração, para que a minha decisão não me retire do caminho de Deus. Quantas pessoas deixaram a Deus porque começaram a namorar a pessoa errada? É a pessoa errada, porque se fosse a pessoa certa, essa pessoa não te tiraria do caminho de Deus. Entende isso? Então, qual é o primeiro passo que você deve dar aí para que você ande nos caminhos do Senhor? É começar a invocar o nome dele. Jesus, eu quero a tua presença na minha vida. Jesus, eu preciso da tua presença no meu coração. Eu preciso que o teu Espírito Santo habite em mim. Eu preciso que o Senhor me purifique. Eu preciso que o Senhor me limpe. Eu preciso que o Senhor me restaure. Eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso que o Senhor me coloque de pé. Eu preciso que o Senhor me sare na alma e nas minhas emoções. Eu preciso do teu cuidado. Então, quando você começa a fazer isso, invocando o nome de Jesus, Jesus ele se revela a você. E ele te dá a oportunidade de andar nos caminhos dele. De andar nos caminhos dele. Então hoje nós estamos falando, você anda com Deus ou Deus anda com você? Você anda com Deus ou Deus anda com você? E a gente já chegou à conclusão de que o melhor não é que Deus ande conosco. O melhor é que eu ande com Deus. Amém? Amém? Agora, como eu vou saber se eu estou andando com Deus ou não? Isso é muito simples na palavra de Deus. Como eu vou saber se eu deixei os meus caminhos para realizar e andar nos caminhos de Deus? Como eu vou saber se eu abandonei os meus caminhos, a minha própria vontade, para andar nos caminhos de Deus? A Bíblia diz para a gente, usando a própria história de Noé. Noé, Gênesis 6:22 diz assim: Noé fez tudo conforme Deus lhe tinha ordenado. Eu vou repetir. Noé fez tudo conforme Deus lhe tinha ordenado. E esse mesmo texto se repete em Gênesis 7:5. Noé fez tudo conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Noé fez tudo conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Não tem como andar nos caminhos de Deus se você não obedece a Deus. Então, se você é uma pessoa que tem obedecido às direções que Deus tem te dado na palavra, então isso é um sinal de que você anda nos caminhos de Deus. Imagina você estar ali no carro, você está no carro, está lá o seu GPS, está ali o Waze, está ligado, e aí o Waze, imagina agora que o Waze é Deus. Então você está no carro, você está ali com a mão no volante, mas o Waze é Deus na tua vida. O aplicativo lá, o Waze, ele é Deus, o GPS, ele é Deus na tua vida. E ele diz assim, siga em frente. E aí você segue em frente. E aí de repente você colocou lá como destino o reino dos céus. Ele está indo para o reino dos céus. Aí de repente fala, vire à direita. E você então vira à direita.
Daqui a pouco ele diz, vire à esquerda, então você vire à esquerda. Aí daqui a pouco ele diz, siga em frente. Aí faça um contorno leve à direita. Você faz um contorno leve à direita. E você sabe que o Waze ali é Deus na tua vida e você está obedecendo. Porque ele é a única forma de você chegar até o destino do reino dos céus. Qualquer outra direção que você pegar vai te tirar da rota do reino dos céus. Então se você está obedecendo à direção que Deus está dando, então você está andando nos caminhos dele. Então como eu sei se estou nos caminhos do Senhor? É simples, pela obediência. Pela obediência. A obediência é o único sinal de que andamos com Deus. A obediência é o único sinal de que andamos com Deus. E a obediência às vezes vai testar a gente. Porque às vezes nós estamos numa estrada, nós fizemos tudo o que Deus falou para fazer, estamos numa estrada, mas de repente a nossa vida parece que parou. Parece que eu não sei mais para onde eu estou indo. Parece que eu estou sem direção, mas a última coisa que eu ouvi de Deus, e talvez já faz uns 2, 3 anos, siga em frente, siga em frente. E depois que Deus falou siga em frente, ou seja, é essa direção que eu tenho para você, faz 2 anos que eu não ouço mais uma direção de Deus. Isso não quer dizer que você está fora do caminho dele se você seguir em frente. Amém? Se a última direção que ele te deu foi siga em frente, e você continua no carro seguindo em frente, obedecendo o que o Waze ali, o que Deus falou, só que o Waze ele não vai falar mais. Ele vai ficar quieto porque não tem para onde virar. É só seguir em frente. E aí você começa a seguir em frente. E às vezes a gente está tanto tempo seguindo em frente, passando por obstáculos, passando por dificuldades, passando por temporais, passando por chuvas de granizo, pneu furando, tem que trocar, o carro desgastando, parece que ele não vai chegar até o final, mas mesmo assim você não ouve Deus falando mais nada, e aí dentro das suas possibilidades, você troca um pneu aqui, você troca um óleo aqui, e você continua ali na estrada, seguir em frente, mas Deus nunca mais falou nada, e você continua seguindo em frente, mas às vezes no coração pensa assim, mas será que eu estou no caminho certo? Se a última coisa que você ouviu de Deus foi siga em frente, então apesar de tudo o que está acontecendo, apesar de você não ter escutado mais a voz dele, você está na direção que Deus tem para você, amém? Diga amém para você mesmo, amém. Graças a Deus eu estou na direção que Deus me deu. Agora, numa palavra dessa, você tem que ficar atento. Às vezes o volume do Waze ali, ele está muito baixo, você tem que aumentar um pouquinho o volume, para ficar atento se Deus vai dar uma direção nova ou não, se Deus vai dar um outro caminho, se Deus vai pedir para você virar para a esquerda ou para a direita. Às vezes ele vai falar assim, reduz a velocidade, radar à frente. Reduz a velocidade, radar à frente. Ou seja, se você obedece a tudo que você entende de Deus, então você chegará ao reino dos céus, que esse é o destino da tua vida. Amém? Que em nome de Jesus esse seja o destino da tua vida. Amém? O contrário seria ruim. A Bíblia deixa claro para a gente que desobedientes não andam com Deus porque não estão na mesma direção que Ele. Sabe? Desobedientes não andam com Deus porque não estão na mesma direção que Ele. Porque teve uma hora na tua vida que Ele falou, vira à direita, e você, não, a direita está muito esburacada, tem chuva, o céu está todo preto, não, eu vou virar para a esquerda, tá? O asfalto está melhor e eu estou vendo que o ambiente aqui é melhor, eu vou para a esquerda. Então, a partir desse momento, quando você viu que o caminho que Deus tinha para você não agradava os seus olhos, você decidiu tomar outro caminho. Quando você tomou outro caminho, Deus está andando com você, mas você não está andando com Deus. Significa que o seu caminho não está na direção do reino dos céus. E eu não quero falar, mas eu vou falar de novo, meu Deus do céu. Sabe, você namorar com a pessoa errada vai destruir o propósito de Deus na tua vida. Você namorar a pessoa errada vai destruir o propósito de Deus na tua vida.
Você precisa encontrar alguém que tenha sede de invocar o nome de Jesus, o nome de Deus, e que tenha sede de fazer a vontade de Deus. Qualquer outro, o risco de você sair da rota que Deus tem é grande. E eu não sei porque Deus está me incomodando tanto com isso aqui no coração hoje. Você andar com a pessoa errada, ela pode te levar para longe dos caminhos de Deus. Eu aprendi com alguém que até onde eu devo andar com uma pessoa, até enquanto você perceber que você influencia ela. Se você perceber que ela está te influenciando para o mal, então é o sinal de que você deve interromper o relacionamento com essa pessoa. A obediência é o único sinal de que andamos com Deus. Veja aqui se você não obedecer. Diz lá em Lucas 6, 46 e 49, diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não me obedecem? Porém, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e me obedece, é como um homem que constrói uma casa sobre um alicerce sólido, posto em cima da rocha firme. Quando vier a inundação e as águas baterem contra aquela casa, ela continuará em pé, pois está solidamente construída. Porém, aquele que ouve a minha palavra e não obedece é como um homem que constrói uma casa sem alicerce. Quando as águas baterem naquela casa, cairá e será desmanchada num montão de ruínas. É como eu vi recentemente. Para você que é casado, quem ainda não existe quem não tenha, por exemplo, ido dormir alguma noite com raiva, às vezes com ódio do cônjuge. Isso acontece. Você foi dormir com ódio do cônjuge, mas por que você não se separou? Porque você sabe que está numa direção que Deus tem. Você tomou a decisão de andar com aquela pessoa. Então, quando você não tem certeza de com quem vai andar, nenhum casamento se sustenta. Nenhum casamento se sustenta. E a Bíblia está dizendo aqui, Deus está falando, não adianta me chamar Senhor, Senhor, se não me obedece. Hein? Não adianta ligar o Waze para chegar no destino, para chegar no reino dos céus, se quando ele falar para você, vire à direita, você não virar. Não adianta ligar. Vire à esquerda, você não virá à esquerda, não adianta ligar. Porque você está se afastando da rota que te levaria na direção de Deus. E aí significa que você está pegando caminhos perigosos, que ainda que o Waze fique o tempo todo ajustando a rota, ele fala que você está mais longe, mas ele ajusta ainda a rota, o tempo todo Deus está falando assim, olha, o caminho que você pegou está errado, mas ainda eu posso agir na tua vida para você chegar no reino dos céus, mas para isso você vai ter que retornar. Para isso você vai ter que assumir novamente a rota que o Waze está te dando. Porque é lá que está a rota que vai te levar para o reino dos céus. Queridos, quando eu digo Waze, eu estou só brincando aqui, mas é um paralelo que eu estou fazendo com a palavra de Deus. Então é ela que vai te levar para o reino dos céus. É obedecer a palavra de Deus que vai te levar para o reino dos céus. Qualquer outra palavra não vai te dar a direção que você quer. Qualquer outra palavra não vai te dar a direção que você quer. Então você tem que dar graças a Deus que assim como o Waze, ele corrige a rota para você, ele mostra, olha, você virou no lugar errado, mas ainda há como consertar. Deus está falando assim, você está indo na direção errada, mas ainda há como consertar. Não foi isso que eu tracei para você, mas ainda há como consertar. Então, essa é a mensagem que Deus dá para nós. Não tem como dizer que está andando com Ele, mas quando Ele fala para a gente fazer alguma coisa, a gente não faz. Não tem como dizer que está andando com Deus, mas quando Ele pede para a gente fazer alguma coisa, a gente não faz. Isso só vai nos afastar do caminho dEle. Isso só vai nos afastar da rota. Isso só vai nos afastar da direção. E a Bíblia diz que os desobedientes não adianta chamar ele de Senhor. Fala, eu nem conheço vocês.
Porque eu só sou o Senhor de quem me reconhece como Senhor. E o que é um Senhor na vida do ser humano? O Senhor é aquele que dá uma ordem e todos obedecem. E se ele dá uma ordem e os outros obedecem, então ele é Senhor da tua vida. Se ele dá uma ordem e a gente não obedece, então ele não é Senhor da nossa vida. Então não adianta falar Senhor, Senhor, se vocês não fazem a minha vontade. É isso que Deus está falando. Então, coloque no teu coração que andar com Deus vai exigir um pouco de esforço. Andar com Deus vai exigir um pouco de esforço. Às vezes você vai pegar mais ladeiras, mais subidas do que você queria ir, continuando aí no paralelo do Waze, rumo ao reino dos céus. Às vezes as estradas, elas vão ser muito estreitas, e que você olhar, parece até que não dá para passar. Vai ter aquela ponte de madeira, sabe, igual tem ali pro lado do norte do Brasil, aquela ponte que são só 2 pedaços de pau, e você tem que passar a roda ali, bem ali, e às vezes tem lama no meio do caminho, e aí o carro fica atolado, e você precisa de ajuda para conseguir desatolar o carro. Mas se essa é a direção que Deus está dando, apesar de todas as dificuldades pelo caminho e de como andar, isso é sinal de que você está andando nos caminhos do Senhor, amém? Amém? A Bíblia diz lá em Mateus 11:12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. A lei e os profetas vigoram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem que se esforça, todo homem se esforça por entrar nele, para entrar nele. Ou seja, para você chegar no seu destino, que é o reino dos céus, haverá um esforço da tua parte. Sim, mas peraí, pastor, mas Jesus deu tudo de graça. Sim, mas você precisa ir pegar, e não está no teu quarto, você precisa ir lá buscar. Você precisa se deslocar, você precisa ir atrás. Você precisa se mexer, você precisa se mover. Deus falou para o pessoal lá, para o povo hebreu: eu darei a vocês a terra de Canaã. Quando eles chegaram, peraí, Deus, eu não entendi. A gente foi lá tomar conta da terra de Canaã, mas já tem um monte de gente morando. Aí Deus falou: sim, tira todos eles de lá e mora lá. Senhor, mas eles são maiores do que a gente, Deus. Sim, essa é a terra que eu te dei. Ou seja, vocês vão ter que tomá-la à força. Vocês vão ter que tomá-la à força. Entende? Ainda que Deus nos dê alguma coisa, Ele quer ver o nosso esforço em perseguir aquilo que Ele está dando. Ele quer ver a nossa perseverança no caminho que Ele nos colocou. Ele quer ver o tamanho da nossa fé, porque a gente não ouve mais o Waze dizendo para a gente seguir em frente, nem vir a dizer. O Waze não fala mais nada. Por quê? Faz 2 anos que ele falou segue em frente. E se o caminho continua segue em frente, ele não precisa falar nada. Mas ainda tem a graça de Deus, que se você está esperando o sinal de Deus, já o Waze vai falar assim para você: continue em frente. Continue em frente. Mas se você está andando na obediência, o Waze vai falar para você pegar o próximo retorno. Ele vai falar assim: na próxima rotatória, pegue a 4ª saída. Ou seja, quando você perceber, você vai ver que fez a volta e voltou. Mas isso ainda é graça de Deus. Então não espere que as coisas, ainda que andando no caminho de Deus, não espere que as coisas elas virão nas tuas mãos. Às vezes você vai precisar ir lá e tomar, arrancar, vai ter que usar força, vai ter que lutar contra alguém. Às vezes vai exigir de nós muito esforço, nós vamos ficar exaustos, nós vamos ficar cansados, né? Imagina Davi de tanta guerra, chega uma hora que ele fala assim: se eu pudesse tomar um copo de água de tal lugar. Ao desejo dele, para quem está em guerra, tomar pelo menos um copo de água fresca. Entende isso? Porque ele estava cansado. Ele tinha se esforçado muito. Então, nós devemos ir atrás daquilo que Deus nos deu. Nós devemos ir atrás daquilo, não desistir, é ir atrás daquilo que Deus nos deu. Às vezes nós falamos assim: Deus, olha, não sei se a gasolina vai chegar no próximo posto, mas eu estou no caminho que o Senhor deu, então fica em paz. Vai dar tempo de chegar no próximo posto. Se precisar, o carro vai andar sem combustível, mas vai dar tempo de chegar no próximo posto. Vai dar tempo de chegar no próximo posto.
Agora, você vai ter que usar a sua força. Aproveite da sua obediência e comece a ser mais ousado com Deus. Se arrisque um pouco mais. A gente vai precisar se arriscar um pouco mais. A Bíblia diz sobre Eliseu que Eliseu se esforçou para estar junto de Elias para ser abençoado. Então, alguém chegou para Eliseu e disse assim: Eliseu, você sabe Elias, que é o teu mestre aí, o teu professor, o teu profeta, o profeta Amor? Ele vai ser levado por Deus. Ele vai ser levado por Deus. E aí, Eliseu chega para Elias e fala, ele fala: Senhor, eu quero receber da porção dobrada do teu Espírito. Eu quero ter o dobro de unção, de poder que o Senhor tem. E aí, Elias disse para ele, eu vou ler aqui: quando chegar na outra margem do rio, Elias disse a Eliseu: que posso fazer por você antes de ser levado para longe? Eliseu respondeu: dá-me porção dobrada do seu Espírito sobre mim. Você me fez... Aí Elias diz: você me fez um pedido difícil, Eliseu. Entretanto, se você presenciar o momento quando eu for separado de você, o seu pedido será atendido. Caso contrário, não será atendido. Eles continuaram andando e conversando, e de repente surgiu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, e separou os dois. E Elias foi levado ao céu num redemoinho. Quando Eliseu viu isso, gritou: meu pai, o Senhor sempre foi com os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E olhando para o céu, já não podia mais vê-lo. Então pegou suas vestes e as rasgou em duas partes. Aqui é interessante que Elias, quando ficou sabendo que Deus ia arrebatá-lo, ia levá-lo direto para o céu, assim como fez com Enoque, então disseram isso para Eliseu, e Eliseu falou: eu estou sabendo. Só que Eliseu queria ser abençoado com o poder dobrado de Elias antes que Elias fosse levado por Deus. Então o que ele tinha que fazer? Ele falou assim: eu não vou deixar Elias sozinho. Então diziam para Eliseu: Eliseu, você está sabendo que Deus vai arrebatá-lo? Ele diz assim: eu sei. Daqui a pouco Elias dizia para Eliseu: Eliseu, fique aqui que eu vou até tal lugar. E Eliseu dizia: não, eu vou com o Senhor. Daqui a pouco Elias dizia: Eliseu, fica aqui que eu vou até tal lugar. E Eliseu falava: não, eu vou com o Senhor. Daqui a pouco a mesma coisa, Elias falava: Eliseu, fica aqui que eu vou até tal lugar. E Eliseu disse: não, eu vou com o Senhor. Ou seja, Eliseu queria ser abençoado por Elias. E o que Eliseu fazia? Ele andava com Elias. Não era Elias que andava com Eliseu. Elias era maior que Eliseu. Então Eliseu queria andar com alguém maior que ele. É assim, queira andar com alguém maior que você percebe que a presença de Deus é diferenciada na vida daquela pessoa. E aí você deve perseguir, no bom sentido, andar nos caminhos que Deus tem levado essa pessoa, porque às vezes é o mesmo caminho que Deus tem para você. Então você tem que ceder à tentação de não querer ir para o outro lado. Você tem que continuar e ir na direção da pessoa que você quer andar do lado, porque você quer ter uma unção dobrada dessa pessoa, você quer ser abençoado por esta pessoa. Então Eliseu andava no caminho de Elias. E por que Eliseu andava no caminho de Elias? Ele falou: eu vou ficar até o final, até receber a minha bênção. E aí chegou o dia em que Deus veio buscar. Eliseu estava tão junto de Elias que Deus teve que enviar lá um vento ali, teve que enviar uma carruagem, e passar no meio dos dois ali para separá-los. Deus teve que separar os dois, porque de tão junto que Eliseu estava em Elias. Mas o que foi que Elias disse para Eliseu? Se você presenciar, em outra versão, se você vir o momento quando eu for separado de você, o seu pedido será atendido. Então Eliseu sabia que para ele receber a unção, ele precisava ver Elias subindo. Então Eliseu falou assim: eu não vou me desgrudar desse homem. Aí imagina que Eliseu poderia estar cansado de tanto viajar e ir para longe, mas mesmo assim ele sabia que era o caminho que Deus tinha para ele, para receber a unção dobrada. E ele seguia aquele homem aonde aquele homem estava. A Bíblia diz, por exemplo, também lá de Ruth, que diz assim, Ruth 1,16,
Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Ruth, ela foi grandemente abençoada por Deus, tanto por participar da genealogia de Jesus, da genealogia do rei Davi. Ela se tornou uma pessoa próspera, ela se tornou uma pessoa rica, ela sustentou a sogra, sustentou muita gente. Ela só foi abençoada desta forma porque ela viu que se ela andasse com a sogra Noemi, ela seria abençoada pelo Deus da sogra. Mesmo a sogra não tendo nada naquele momento, mesmo a sogra estando com a vida destruída, ela falou: não, mas eu sei que tem um Deus na vida dela e eu quero receber desse Deus, e para isso eu vou andar com ela. E ela colou ali na sogra e não deixou a sogra de jeito nenhum. O fato dela não ter deixado a sogra de jeito nenhum fez com que ela fosse grandemente abençoada por Deus. Ela recebeu uma bênção que nem era teoricamente para o povo dela. Mas ela disse: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E aí, Noemi andou nos caminhos de Ruth, ou Ruth andou nos caminhos de Noemi? Ruth andou nos caminhos de Noemi. Porque Ruth enxergou que a bênção está, apesar da destruição na vida de Noemi, Ruth percebeu que Deus estava na vida de Noemi. Então você vai precisar ter coragem aí para andar com Deus, porque aí você vai ter que andar com pessoas que Deus vai direcionar você, com pessoas que têm algo a oferecer para você. Isso é um sinal de que nós não podemos de forma alguma andar sozinhos. Sempre temos que procurar alguém maior que a gente para receber dessa pessoa. E aí a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou em outra versão, de equilíbrio. Então você precisa ter a coragem de tomar a decisão, decidir hoje se você vai andar com Deus ou se Deus vai andar com você. Se Deus tiver que andar com você, vai dar ruim. Se você andar com Deus, você vai estar no caminho certo. Decidir, você vai ter que decidir às vezes abandonar os seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Às vezes você vai ter que decidir abrir mão da tua própria vontade para viver a vontade de Deus. E se você está ouvindo essa ministração e você entendeu que você não estava andando com Deus, mas Deus estava andando com você, e você quer passar a andar com Deus, qual é o primeiro passo que você deve tomar agora, essa noite? O mesmo passo que foi tomado lá em Gênesis 4:26, que foi: comece a invocar o nome do Senhor. Você precisa começar a invocar o nome do Senhor e pedir para andar com Ele. Se você decidir andar com Deus, então, como nós dissemos no início, você vai ter que invocar o nome de Deus, chamar a presença dEle. Atos 2:21 diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o primeiro passo para você andar com Deus é invocar a presença de Deus na tua vida. Você diz assim: Senhor, eu quero andar contigo, e eu clamo em nome de Jesus que o Senhor habite na minha vida de forma completa e me dê a direção que o Senhor quiser me dar, e me fale o que o Senhor quiser falar. Essa é uma decisão que você deve tomar. Essa é uma decisão que Deus está dando a oportunidade para que você corrija a tua rota, para que você vá na direção que você colocou ali um dia que você gostaria de estar na presença do Senhor. Então o Senhor está falando: eu aceito que você ande comigo. Quando Jesus desceu na cruz, Ele estava dizendo: eu quero que você ande comigo. Eu quero que você venha para o meu caminho. Eu quero ser o caminho da tua vida, porque só Jesus é o caminho. Eu quero te dar a direção. Então, se você toma essa decisão essa noite, eu quero que você ore aí, aonde você estiver, que você diga assim: Senhor Jesus, eu invoco o seu nome neste momento, porque
eu reconheço que eu andei nos caminhos errados e que em nome de Jesus, invocando mais uma vez o teu nome, eu clamo que o Senhor me perdoe por ter quisto andar nos meus caminhos. E eu tomo a decisão esta noite de abrir mão da minha vontade e dos meus caminhos, e que eu vou agora andar nos caminhos do Senhor conforme a direção que o Senhor me der. Em nome de Jesus Cristo que eu invoco neste momento, hoje e sempre. Amém. Amém? Então que Deus abençoe você com essa palavra. E se você fez esta oração, não tinha ainda feito, não estava ainda na presença do Senhor, ou nos caminhos dele, me mande o seu testemunho, fale conosco, me mande aí pelo Messenger, pelos comentários, ou até mesmo pelo meu WhatsApp, me mande aí o seu testemunho de que você não estava nos caminhos do Senhor e que a partir desta noite você decidiu andar nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos aqui para o nosso momento de oração, que diz: a Priscila pede pela Renata Pimentel na luta contra o câncer, Leila, vida profissional, espiritual e saúde da Covid, aí, que graças a Deus já estão bem. Mateus e Carol pelo casamento, que graças a Deus também o casamento deles foi uma bênção. Laís pede pela saúde do José, salvação dos irmãos e pela consolação aí da Camila, que perdeu o bebê. Aline, vida profissional e espiritual, pela saúde da Diná. Laura Carvalho, vida sentimental e financeira. Cris Onete pede por vida espiritual e saúde da mãe. Patrick, vida espiritual. Natália Hernandes, vida espiritual e profissional. Washington, espiritual, profissional e liberação da aposentadoria. Tainã, se firmar no Senhor. Mateus, cura de depressão. Na verdade, depressão para mim não é uma doença, né? Não fica chateado não. É um estado emocional de tristeza profunda. Então que o Mateus seja restaurado em suas emoções. Sandra Regina pede pelos pastores Cleide, Walter e a filha deles, Tamires. Pede também pelo filho dela, Daniel, e também pelos bispos Joaquim e Glória, né? E pela filha dele, Kelly. Ailton e Luana, nascimento da Lorena, vida espiritual. Anne, pela professora Sabrina, que está com câncer. Rubens, família e vida espiritual. Paulo Rodrigues, pela saúde da Devani, que está melhor, graças a Deus. Gabi, oração pela gestação e pelo Vitor. E eu não sei se os filhos da Gabi nasceram, então aqueles que têm contato, a Laís, do Alessandro, aí se tiver contato me fala. Sandra Nascimento, recuperação da Maia, Malu e filhas Tássia e Thaísa, por depressão e vícios. Edilene pela saúde. Jucineide Ronaldo, família, vida espiritual. Miriam, consolo da família. Nara, vida espiritual e libertação. Virgínia Vladimiriana Clara, saúde e vida espiritual. Pela Jandira, Guilherme e Adrien, vida espiritual. Laís Nunes pede pela Ruth, Priscila, Dario e filhos Anne e Miguel, vida espiritual. Mike e a Laís já sei que estão bem da Covid, já passou, já estão curados, graças a Deus. Éder, Marcela, Gabriel, Isaac, Levi, vida espiritual. Maria Tatiana, família, pede pela família, vida espiritual, e pela Lavínia, né, que graças a Deus o bebê já está bem, já está de alta aí em casa. Isabela, pela mãe que está na luta contra o câncer. Elaine, vida espiritual, saúde, vida profissional. Graziele, vida espiritual e saúde. Nereide, Larissa e pela mãe Lourdes. Mariana, vida espiritual, Guilherme, Pedro, Joelma e Milton. Adriana, Fernanda, vida espiritual. Eliana Santos, Elisângela, saúde. Edson, causa na justiça, vida espiritual do Emanuel. Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin, vida espiritual. Sandra, pela Débora, vida espiritual. César, vida espiritual. Michel, saúde e vida espiritual. César de Sá, vida espiritual. Isabel Gomes, família e Cláudio, vida espiritual. Bruno e João Vitor, vida espiritual. Fabiano, vida espiritual e família. Rafael, vida profissional. Carla, Éder e Ana Júlia, saúde e vida espiritual. Peterson, família, vida espiritual. Amém? Deixa eu ver aqui. Irmão Washington, a liberação da aposentadoria, que já foi falado. E a Sandra pede pela filha da amiga, pelo filho da amiga, né, o Kaique Silva, que está na UTI entubado há mais de 15 dias por parada cardíaca. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor envie o anjo do Senhor agora, Pai, e visite o Kaique em nome de Jesus, e que o Senhor o restaure a saúde dele,
Eu repreendo, ó Pai querido, em nome de Jesus, toda parada cardíaca, todo problema, Pai, cardíaco nessa criança, Pai, e ordeno em nome de Jesus que ele seja curado, ó Pai, e restaurado a sua família. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que a graça do Senhor seja com vocês e que todos nós andemos nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus.